Com vocês, o tema é pesado, é dando ouvidos a espíritos enganadores. Na sexta-feira, enquanto eu fazia aquela ministração para vocês aqui, assim, por inspiração, essa palavra me veio, fui para casa, anotei, e vamos tentar seguir essa lição aqui, degrau a degrau. Abra a sua Bíblia no livro de 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, no capítulo 4, no versículo 1. Eu vou ler esse texto com vocês, vou ler outro eu leio sozinho, e depois nós vamos para outros 3 textos, penso eu. Dando ouvidos a espíritos enganadores, a profetas enganadores. Dando ouvidos a espíritos enganadores. 1 de João, no capítulo 4, no versículo 1. Capítulo 4, 1 João, tem João o Evangelho, é aquele que tem 21 capítulos. Estou falando da epístola, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Leiamos: Amados, não creais a todo espírito, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Esse texto para começar, eu te faço uma pergunta: como você reagiria se aparecesse alguém no trem, no ônibus, na rua, no mercado? Me acompanhe, porque isso já aconteceu comigo. Eu já recebi profecia em vários lugares. Como você reagiria se você no ônibus, no trabalho, na escola, no lugar público, se aparecesse alguém, colocasse a mão na sua cabeça e dissesse: assim diz o Senhor, e te trouxesse uma mensagem? Como você reagiria? Como você se manifestaria? Porque quando você conhece a Escritura, quando você conhece o Evangelho, principalmente o Evangelho, se você conhece mesmo o Evangelho, dá para você sobreviver. Senão, é difícil. Então você está lá no ônibus, aparece alguém, como já aconteceu comigo, e diz: assim diz o Senhor, eu sou contigo, eu estou com você. Olha, isso que você está pensando em fazer, eu concordo. Como você reagiria? Isso pode ser de Deus, pode ou não pode? Mas como você saberia? Porque numa dessas, irmãos, você primeiramente tem que olhar para a sua vida. Bom, essa mensagem que eu estou ouvindo aqui, que está me exaltando, está falando bem de mim, como é que a minha vida está? Está no altar? Está consagrada? Está buscando a Deus? Primeiro ponto é esse, mas não resolveu tudo. Você realmente, seus olhos são guardados, seus ouvidos são guardados, a sua língua está guardada, consagrada. Para começar, se não tiver, já, opa, é do diabo isso aí, porque se fosse Deus, ia me repreender. Não repreendeu? Haha, meu irmão. Está entendendo, meu irmão? Quando eu comecei meu ministério, eu lembro que eu fui prestar um vestibular, entre tantos que eu já fiz. Aí eu estava muito preocupado com muitas coisas. Aí eu estou vindo da prova que eu fiz, foi rápido aquela prova, estou vindo. Aí eu entrei numa igreja batista tradicional. Nem palma bate, para você ter ideia. É assim, se passar um mosquito você ouve. Entrei numa igreja batista, eles conhecem muito bem a Bíblia, mas são muito assim, muito
muito assim, congelados, né? Eu entrei no centro de Mogi das Cruzes. Veio uma senhorinha. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Vem a senhorinha, sem orar em língua, sem nada. No final da escola bíblica, chegou ali, sentou perto de mim assim: ô jovem, ô jovem, o Senhor manda te dizer, Ele não vai escolher no seu lugar. Já pensou, irmão? É que vocês não sabem o que é uma igreja batista hipertradicional. E ela chegou e falou: vocês não têm ideia. Assim diz o Senhor: decida, faça a sua escolha, e eu serei contigo, mas eu não decidirei por você. Como eu estava passando por aqui, foi fácil, mas nem sempre é fácil assim. Então eu te pergunto de novo: como você reagiria se alguém botasse a mão na sua cabeça e te falasse uma palavra, uma mensagem? O outro texto que guarda para você ler em casa é 1 Timóteo 4, não precisa ler não. Olha o outro texto. Mas o Espírito Santo expressamente diz, o Espírito diz, que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé genuína, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia, pela falsidade. Hipocrisia é falsidade, hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Vou ler de novo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, sairão da fé genuína, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem cauterizado a sua própria consciência. Quer pisar fora da faixa? Arruma alguma coisa para fazer. Quer andar em pecado? Quer trair a esposa? Quer trair o esposo? Quer enganar meio mundo? Então aproveita a maré. Aproveita a maré. Se alguém aparecesse no metrô e colocasse a mão na sua cabeça e dissesse palavras belas para você, dizendo que é de Deus, como você reagiria? Porque eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu quero ler com vocês aqui alguns exemplos. Como é que você deve agir? Agora vamos abrir a Bíblia, vai lá. Eu tenho que ler com vocês aqui, primeiro livro de Samuel. Vamos pegar uma criança aqui para começar, porque às vezes nós somos inferiores às crianças. 1 Samuel capítulo 3. Olha esse menino, olha a postura dele. Ele não conhecia muito bem o Senhor Deus. Vamos começar com uma criança, com um menino. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, lá no começo da Bíblia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto livro. Sétimo livro, Josué, Juízes, Samuel. Oitavo livro, é isso? Falei sexto, sétimo, oitavo. Oitavo livro. Primeiro livro de Samuel. Lá no começo de tudo. Acharam? Quem achou? Levanta a mão. Capítulo 3. Vocês conhecem isso? Vamos olhar o texto. Vamos olhar o texto, porque a Escritura é a espada do Espírito Santo. Se você se diz ser um homem cheio do Espírito Santo, se você diz que é uma mulher cheia do Espírito Santo, não fuja da palavra, não se ausente da Escritura, fique na palavra, não saia dela. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: e o jovem Samuel, jovem modo de falar, era menino mesmo, servia ao Senhor perante o Eli. Ele servia a Deus, mas perante um homem. Diga, perante um homem. Irmãos, quando você quer servir a Deus, Deus coloca um homem para cuidar de você. Coloca um ser humano, tá bom? Não existe essa conversa, eu sirvo a Deus, não sirvo os homens. Não existe isso. Quando você fala, eu sirvo a Deus, então Deus vai colocar um homem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus para te ensinar. Quantos querem isso aqui nessa noite? Servia o Eli a Deus, perante o Eli, um sacerdote. E olha que esse sacerdote não era lá essas coisas. Esse homem aqui, ele era meio falho, ele tinha algumas falhas. Mas o Samuel servia a Deus perante esse sacerdote que tinha algumas falhas. Mas não é isso que nos interessa.
Não é isso que nos interessa. E a palavra do Senhor naqueles dias era rara, não se pregava muito bem a palavra de Deus, como hoje em dia por aí afora. Verso 2: E sucedeu naquele dia que estando Eli, o sacerdote, deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estava envelhecido, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor Deus chamou quem? Chamou quem? Chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel e disse: Samuel, verso 4, Samuel, ele disse: eis-me aqui. Olhe para mim. O que foi que Samuel disse? Eis-me aqui. O que foi que ele disse? Eis-me aqui. Mas veja o verso seguinte. Ele disse eis-me aqui e correu para onde? Olha lá. Ele disse eis-me aqui e correu, verso 5, e correu a Eli. O Senhor falou com ele, sim ou não? O Senhor Deus falou com ele. E o que foi que ele disse? Mais alto. E correu para o líder dele, para o sacerdote, para o Eli. Ele correu, eis-me aqui, e correu para lá. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Verso 6: E o Senhor Deus tornou a chamar outra vez o Samuel. E Samuel se levantou e foi a quem? A Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. 7: Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor com intimidade, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Verso 8: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor Deus chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, meu filho. E há de ser que se te chamar de novo, você dirá o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se te chamar de novo, olha para cá. Se te chamar de novo, meu filho, fala o seguinte: fala que o teu servo ouve. Qual que é a lição que eu tenho aqui, meu irmão? O Senhor o chamava, o próprio Deus o chamava, mas o temor dele, o temor do jovem é impressionante. Ele não fica se achando, ele é uma criança. Ele vai para onde? Ele vai para onde ele aprendeu. Ele vai para onde ele foi ensinado. Ele vai para onde alguém tinha responsabilidade. Ele vai para quem o ensinaram a temer a Deus. Ele sabia quem respeitar, ele sabia quem honrar. Ele não ficou dando ouvido: olha como eu sou usado, olha como eu sou bom, olha como eu sou tal. Não, ele foi para o líder dele, para o sacerdote dele. E o sacerdote, por sua vez, o ensinou corretamente de novo. Esse menino chegou aqui no templo. Esse menino foi uma promessa da mãe dele. A mãe dele conseguiu engravidar desse menino em oração a Deus. E ela fez a promessa, ela falou: Senhor, se o Senhor me der filhos, quando eu desmamar o primeiro, eu vou deixar na sua casa para o teu serviço. O Samuel poderia se sentir o tal. Ele poderia achar: agora eu sou o bola da vez. Eu sou agora a última bolachinha do pacote. Mas não, mesmo sendo criança, ele foi ao lugar certo. Então você, para começar a nossa conversa, você não tem desculpa. Uma criança foi ao lugar certo. Um menino que não tinha intimidade com Deus foi ao lugar certo. Como é que está o seu coração nessa noite? Ainda mais depois dessa reunião pesada. Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? Vamos dar ouvidos a profetas do inferno? Não creais a todo o espírito, mas provai. Provai como, gente? Conduta, atitude, dia a dia.
Os frutos. Os frutos. Não dê ouvido para quem não dá fruto. O Senhor Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Pelo fruto. Não creais a todo espírito. Cuidado, não se apresse a falar: ai, Deus me escolheu, mesmo eu estando assim sujo, caído, Deus me escolheu. Ei, espera. Pode ser que o inimigo esteja te usando. Pode ser que o inimigo queira que você continue no lamaçal. Tudo que o inimigo quer é que você continue na escravidão. Então ele te apoia em muitas coisas. Não creais a todo o espírito. Esse menino dá uma lição para nós aqui. Esse menino nos ensina aqui, nesses dias de hoje, gente, com essas igrejas estranhas que surgem por aí, irmãos. Com essas igrejas estranhas que surgem por aí. E que pouco usa a Bíblia. E quando usa, é para enganar. Porque o diabo é bom na Bíblia, sabia? Se você pensa que o diabo não conhece, a Bíblia ele conhece. Ele não sabe da revelação, mas o texto literal ele sabe. Ele sabe. Não creais a todo espírito, não creais a todo profeta, não creais. Inclusive, está na hora de surgir mais profetas aqui. Profetas surgem em tempos de crise mesmo, viu, irmãos? Está na hora de aparecer mais profetas. Está na hora de você se manifestar. Falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não sirvo para pregar não. Para pregar não dou não, Senhor. Mas eu quero ser usado. Me usa, Senhor. Estamos em dias complicados no nosso país. As religiões crescem. As portas são abertas todos os dias. Pessoas que não têm compromisso nenhum com o caráter de Cristo. Esse menino nos ensina. Ele foi a Eli. Me chamaste? O Senhor me chamou? Não chamei. Me chamaste? Não. Ah, já sei. Quem está te chamando é Deus. Quando Ele te chamar, você fala o seguinte: fala que o teu servo. Mas tem pessoas que precisam aprender o que é ser servo. Tem gente que precisa aprender o que é ser servo. Vamos para um outro exemplo. Aí perto mesmo, volta um pouquinho para trás. Agora onde você está em Samuel, volta para Juízes. Vamos para Juízes. E a pergunta continua: como você agiria se aparecesse alguém na sua casa dizendo trazer uma mensagem de Deus? Como você reagiria? Alguém aparecendo e falando assim: deixa eu orar pela sua família, eu tenho uma palavra de Deus para você. Como você reagiria? Vamos ver aqui de novo. Juízes no capítulo 6. Esse homem, o Gideão, não é para mim um dos maiores exemplos, não é. Mas esse acontecimento aqui é muito bom. É muito bom. Juízes capítulo 6, versículo 1. Vamos comigo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. O Senhor os deu. O próprio Senhor os deu como escravos. 2. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eles fizeram covas, gente, para guardar mantimento, porque os midianitas pegavam tudo. 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os inimigos, e os amalequitas, e também os do Oriente, subiam contra eles subiam, e punham-se contra ele no campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra, para destruir a terra. Assim Israel empobreceu muito. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao... Olha para mim aqui. O que está acontecendo aqui? Porque o povo de Deus se contaminou. O povo de Deus se contaminou. Deus então pesou a mão contra eles. E os midianitas vinham invadir a terra. Tudo que eles plantavam, os midianitas levavam. Então eles criaram uma estratégia, fazia buraco e punha lá o trigo, punha lá a cevada, punha lá tudo, a carne seca, para esconder. Porque eles vinham como gafanhoto e pegava toda a plantação. Então o povo de Israel fez o quê? Clamou ao Senhor. É uma pena
que muitas vezes nós só clamamos nessas horas. Quem está me ouvindo ainda? Mas vamos agora ver o que aconteceu aqui. Pula para o versículo 11. Eles clamavam ao Senhor, sim ou não? Eles clamavam ao Senhor, clamaram ao Senhor. Verso 11. Eles clamaram, o Senhor responde. O Senhor responde, gente? O Senhor fala com a gente? Deus fala com a gente, irmãos? Fala. Eles clamavam, Deus fala. Verso 11. Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Só aqui dá uma lição grande, mas vamos pular isso aqui. Só esse lugar de malhar trigo já dá uma lição para nós. Então Gideão, que era filho desse homem aqui, ele arrumou um lugar escondido para malhar o trigo e para esconder dos midianitas, tá certo? Vocês entenderam? Ele arrumou um lugar meio escondido, e lá ele debulhava o trigo, ele amassava o trigo, para o inimigo não pegar. Agora veja, então, verso 12, o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse, o Senhor é contigo, homem, o quê? Homem valente. Na outra versão, homem valoroso. Olha para mim que eu vou ensinar você agora. Apareceu um anjo, um profeta lá, profeta do Senhor. Colocou a mão sobre ele e disse, muito bem, homem valoroso, homem valente. Se fosse você, como você reagiria? Olha para mim. Muito bem, homem valente, homem valoroso, homem piedoso, meu servo, muito bem. Como você reagiria? Vamos ver como ele reagiu, que ensina para nós. E disse que o Gideão não é um grande exemplo, mas é um. Mas Gideão lhe respondeu. Se fosse você já gritaria, né? Ficava todo molinho, molinho. Ai, eu sou servo de Deus. Ai, eu sou tão importante para Deus. Olha o Gideão. Olha o Gideão. Verso 12. Então, verso 13. Mas Gideão respondeu. Ai, Senhor meu. Ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo, nos fez o Senhor Deus subir do Egito? Pula o verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. O Senhor não repreendeu. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Olha para mim. O anjo aparece e fala profeticamente com ele. Homem valente, meu servo, homem escolhido, vaso eleito, vazão, né? Vazão. Se fosse você, opa, né? Já ia rodar, opa, que sou eu mesmo. O Gideão não. O Gideão fala assim, me responde uma coisa. Se o Senhor mesmo está falando comigo, o que é feito dos seus atos de livramento? Cadê a mão dele? O que é feito? Olha só. E quando ele fala isso, se você olhar assim de repente, parece incredulidade. Parece incrédulo. Mas ele está provando, diga para o seu vizinho, ele está provando o Espírito. E nós vamos fazer o quê? Vamos dar ouvido para os espíritos, para os profetas do inferno? Para esses evangélicos estranhos de hoje em dia? Às vezes, na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, só porque alguém fala, eu sou evangélico, você já fica mole? Às vezes não é, irmão, é só religioso. Porque hoje é comum, né? Antigamente tinha o católico não praticante, não tinha antigamente? Hoje tem o evangélico não praticante. Hoje tem. Então esse homem está provando o Espírito. Se é o Senhor mesmo, o que é feito dos seus atos, dos livramentos? E olha o que o anjo falou para ele, olha o que o profeta falou para ele. Opa! Não vai assim? Olha lá! Olha o que o profeta disse para ele. Verso 14.
Vai nessa tua força. Chamou aquilo de força, gente. E é assim que você vai livrar a Israel. Vai com essa convicção, vai nessa pegada. É assim mesmo. Ele não reclamou, ele não falou. Então, meu irmão, não creais a todo espírito, a toda mão colocada na sua cabeça. Na verdade, cuidado com esses homens que botam a mão na cabeça. Tem muito pastor que fez hipnose por aí, viu, meu irmão? Tem muito pastor aí nas igrejas evangélicas que fizeram hipnose. Não conhece o são evangelho, a sã doutrina. Não creais a todo o espírito. Cuidado, guarde o seu coração. Pergunte do que é feito. Por que isso? Onde está isso? Por que isso é enviado? Quem é o seu pastor? A quem você respeita? A quem você responde? A quem você se submete? Quem está sobre a sua vida? Pergunte. Gideão nos ensina. E o anjo não repreende ele, não. Muito bem, vai nessa pegada. Vai nessa pegada. Qual pegada? Não crer em tudo que é espírito. Não crer em tudo que é espírito. E aí ele vai provar mais ainda. Verso 15. Verso 15. E ele disse. Verso 15. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor, o caçula da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que falas comigo. Olha aí, quem ouviu isso? Ele continua: se é mesmo isso, o Senhor vai me dar um sinal. E aí Gideão propõe o sinal. E aí você pode ler o resto em casa, que eu vou parar por aqui agora. Dá um sinal, que quer dizer, qual é a lição para nós? Não creais a todo o espírito. Não dê ouvido aos falsos profetas. Não dê ouvido àqueles que não conhecem a sã doutrina. Não dê ouvido àqueles que se dizem de si mesmo: eu sou, e eu sou, e eu sou. Não dê ouvidos, irmãos. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Mas julgai tudo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: julgai tudo e retende o que é bom. Julga tudo. Depois que você se julgar, julgue. É que muitos de nós caímos em Mateus 7, que fala: não julgueis para não serdes julgados. Mateus 7 fala isso mesmo. Mas quando é? O que quer dizer aquilo? Eu não devo julgar antes que eu mesmo me julgue. Primeiro eu me julgo. Então não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida com que julgardes, julgarão a vós. É isso que Mateus 7 diz. Não é que eu não posso julgar, eu só devo julgar depois que eu me julgar. Não creais a todo o espírito. Não dê ouvidos aos faladores. Não dê ouvidos aos profetas de plantão enviados pelo inferno. Se posicione. Leia a Escritura. Ouça a Escritura, porque a Escritura é a espada infalível do Espírito Santo. Na minha boca pode haver uma falha, sabia? Na minha boca pode haver um erro, mas na Escritura não há um erro sequer, não há uma falha sequer. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não cai, não passa, não perde, nunca passará. Não passa, irmãos, não passa. Você é jovem, um dia você vai envelhecer e a palavra de Deus continuará, ela não cairá. Quanto mais eu medito nessa Escritura, mais eu me apego a ela. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais eu quero meditar. Não creais a todo o espírito. Então, perguntando de novo: se aparecer alguém na sua escola, colocar a mão na sua cabeça e dizer: assim diz o Senhor, como você vai reagir? Ah, não, mas eu sou pastor. Quem prova que é? Cadê as credenciais de pastor? Sabia que tem credenciais? Vai ler capítulo 3 de Timóteo. Vai ver como é que é um homem pastor. Vai ver como é que é um homem chamado por Deus, a mulher chamada de Deus. Tem credenciais. Tem as credenciais. Como é que esse homem? Esses dias eu fiquei sabendo que uma pessoa que saiu do nosso meio,
Uma pessoa que não paga, deve, não paga, caloteia todo mundo, engana todo mundo, está já no terceiro casamento, foi para o ministério aí e virou pastor. Soube esse dia, falei, meu Deus do céu, mas não pode ser. Não sabe nem ler. Virou pastor. Se quiser virar pastor, Diego, é só arrumar uma igreja disso aí. Entendeu, Dudu? Dudu aí quer ser pastor? É só uma dessas e vira pastor, irmão. Não creais a todo o espírito, meu irmão. Não, pastor, mas Deus não perdoa. Deus perdoa. E aí você prova que mudou de vida. Aí você prova que mudou de vida. Não creais a todo o espírito. Para finalizar, mais um texto. Mais um texto e a gente finaliza. Você vai agora para Atos, lá no Novo Testamento. Depois do livro de João. Depois do livro, não da epístola de João. E a gente finaliza. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Se alguém bater na sua porta e dizer que é enviado de Deus para orar pela sua família, como você reagiria? O que você falaria? Atos capítulo 16. Pronto? Acharam Atos 16? Atos 16, verso 16. Atos 16, verso 16. Pronto? Leiamos. E aconteceu, o Paulo dizendo, o Lucas falando dele e do Paulo. E aconteceu que, indo nós à oração, aonde, gente? A oração, então, homens de Deus primeiro oram, não falam que oram, apenas oram. Homens de Deus oram, mulheres de Deus oram. Não precisa falar que ora. Oram. Nos saiu ao encontro, olha só, nos veio ao encontro uma jovem, uma moça, que tinha espírito de adivinhação. Tinha o que, irmãos? Espírito de adivinhação é de Deus? Me diga sim ou não, é de Deus? Espírito de adivinhação é de Deus? Quem profetiza adivinha o futuro? Não! Quem profetiza não adivinha futuro. Quem profetiza fala em nome de Deus. Fala em justiça. Fala em livramento. Não fala de elogio não, irmão. Não fala de elogio não. Fala de livramento. Fala de justiça que Deus fará. Deus vai fazer justiça. Deus fará justiça. Deus faz justiça. Profeta, ele vem em nome de Deus para fazer. Porque quando Deus agir, ele avisou antes. Quando Deus agir, não adianta chorar. Olha lá. Tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ponto. Mas esquece essa parte aí. Olha só o verso 17. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava, ou seja, gritava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha para mim aqui. Se alguém aparecesse no seu trabalho, colocasse a mão na sua cabeça e dissesse: você, meu filho, minha filha, você é um servo, uma serva do grande Deus Altíssimo, o que você faria? Eis que eu sou contigo, continua nessa caminhada, eu vou contigo. O que você faria? O que você faz, eu assino embaixo, continua nessa pegada, eu assino embaixo. O que você faria? A adivinha, ela xingou o Paulo? Me diga sim ou não. Essa mulher adivinha xingou Paulo? Xingou o Lucas? Xingou o Paulo? Xingou o Lucas? Criticou o Paulo? Criticou o Lucas? Falou uma palavra feia? Me diga, falou uma palavra feia? Uma palavra maldita? Não. Não falou uma palavra feia nem maldita. Ela chegou e falou assim: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que lindo. Mas não era Deus falando, irmão. Vocês estão me entendendo? Não era Deus falando. Verso 18. E isto fez ela por muitos dias. Ó, se fossem alguns aqui, meu irmão, já ia pedir a credencial.
Já ia falar, agora eu sou eu. Agora eu sou dono da igreja agora. Olha só, 7 dias falando na minha cabeça isso aqui. Eu devo ser um escolhidaço, né? Eu devo ser um ungidaço. Eu devo ser o cara. Olha só, olha, vou abrir a minha igreja. Hã? Vou abrir a minha igreja. Não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado no seu espírito, voltou-se e disse ao espírito. Paulo virou para trás e disse ao demônio: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela! E na mesma hora saiu. Paulo foi elogiado por isso? Paulo foi elogiado por isso, irmãos? Me diga sim ou não? Não, os servos de Deus nem sempre são elogiados. A maioria dos servos de Deus são perseguidos, irmãos. A maioria. Os servos são perseguidos mesmo. Então o que você faria? A pergunta que eu fiz no começo. O que você faria se alguém viesse para você, colocasse a mão na sua cabeça e dissesse: varão, varoa, você é o vaso. Você é o vaso. Como você reagiria? Deixa essa palavra para a meditação da igreja. Porque nós temos aqui uma criança que foi falar com o seu responsável. Uma criança. Você não tem desculpa. Nós temos um judeão que era o caçulinha da família e que ele provou o Espírito. Se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. E nós temos aqui o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que recebe um elogio. Ele sabe discernir os espíritos. Ele sabe discernir. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua fronte.